Olá! A compensação por esta videoaula ser um pouco mais extensa é compensada pela tradução disponível do pfSense para seu configurador na parte web em português. Graças a esta facilidade, seu entendimento será bastante facilitado. Aproveite e anote todas as suas dúvidas e, se necessário, acione seu tutor. Vamos lá! Que tal começar bem esta aula? Então, a primeira necessidade é a de pular um pouco as etapas e fazer a alteração da linguagem padrão do pfSense para português. Para tanto, vamos até a opção System, General Setup e mudamos a opção Language de English para português. Clique em Save e você já estará com a configuração do web totalmente em nossa língua. Mas atenção, você ainda deve buscar conhecimentos do pfSense também na língua inglesa, uma vez que as versões anteriores, regras de Firewall e demais otimizações são feitas na língua original do sistema. O fato de você conseguir já realizar configurações em português é uma excelente facilidade, mas seu diferencial será o conhecimento completo do sistema. Muito bem, vamos novamente voltar à ideia principal, que é conhecer bem os menus do sistema. A primeira opção que você vê é a opção Sistema. Clique na mesma e vamos ver a opção Avançado. A opção Avançado, como o próprio nome diz, é uma opção direcionada a usuários que realmente dominam o sistema. Mas, fique tranquilo, conhecer estas opções auxiliará e muito a melhor configurar o seu sistema. Então, acessando a opção Acessos de Administrador, você verá algumas opções importantes. A primeira delas é qual protocolo a configuração do web utiliza. Por padrão, o uso do HTTP é recomendado, mas caso você sinta a necessidade de manter seu sistema mais protegido, pode utilizar a opção HTTPS. Quando seus conhecimentos estiverem mais amadurecidos, recomendamos a mudança. A próxima opção é a porta TCP. Vamos imaginar que por alguma razão você não consiga rodar o serviço do configurador web nas portas padrões. Basta especificar a porta alternativa e salvar a opção. Então, o acesso somente será feito pela porta alternativa e deve ser informada ao navegador. Quanto ao número máximo de processos, quando você aumenta o número de processos, permite que mais usuários possam fazer o acesso para o uso do sistema. Ideal para que você consiga utilizar usuários específicos de forma simultânea. Rolando a barra do navegador, podemos perceber que a opção Secure Shell já está habilitada. Apenas confirmando o raciocínio de que as alterações feitas anteriormente, via console, foram lidas pelo configurador web para acesso SSH. E finalmente, se você habilitar a opção Proteger menu do console com senha, o mesmo pedirá um usuário e senha, os mesmos do configurador, para acesso ao console de comando na máquina física, ou no VirtualBox. Para realizar esta alteração, marque esta opção e clique em Salvar. É importante manter seu sistema, ao menos neste primeiro momento, um pouco mais seguro. Agora vamos à opção Firewall ou NAT. Como você já aprendeu no capítulo que trata apenas da explicação sobre este tema, é aqui que configuramos as opções avançadas. Mas atenção, não é aqui que configuramos regras de Firewall e NAT, apenas parametrizações. A opção Opções de otimização do Firewall é bem interessante. Com 4 níveis, como alta latência, para conexões mais lentas, principalmente aquelas em que você está atrás de uma conexão via satélite, como a Starone ou rádio. O agressivo permite que as conexões expirem mais rapidamente. Aumenta o uso de GPU e memória para legitimar conexões ociosas. O conservador utiliza regras de expiração de tempos de pacote da forma mais conservadora possível, mantendo o uso de GPU e memória um pouco acima em relação a outros métodos. Mas ao momento, deixe na opção normal. Outra opção que merece conhecimento é a opção Desabilitar Firewall. A pegadinha é que esta opção apenas desabilita o NAT de pacotes, transformando o pfSense apenas em um roteador. Pelas explicações, muito claras, caso você queira desabilitar somente o NAT e não as regras de Firewall, deve acessar a opção específica para esta tarefa. Outra opção importante é a questão de regras de bootons, que trata de manter a tabela de redes inválidas atualizadas. Normalmente a IANA, a entidade que cuida desses detalhes, mantém uma tabela atualizada de uso público.
O que o pfSense faz, é pegar esta tabela, ler e aplicar no sistema. A validade desta informação é importante, pois automaticamente o pfSense descarta pacotes externos vindo de redes válidas, com origem em endereços inválidos. Na opção Rede, podemos perceber que o IP versão 6 já é suportado nativamente pelo pfSense. A última opção, suprimir mensagens ARP, é útil quando por motivos especiais, você possuir várias interfaces de rede na mesma broadcast, ou seja, interfaces de rede com o mesmo range de IP. Em diversos, você possui o suporte a proxy, ou seja, se por alguma razão seu sistema precisar passar por um servidor que obrigue a autenticação de proxy, é aqui que você fará a inserção dos dados fornecidos pelo administrador de rede. Quanto ao balanceamento de carga, vamos fazer seu uso no futuro, mas é aqui que vamos parametrizar opções como o uso de conexões TCP, que mantém o mapeamento de conexões por um mesmo link. Muito útil para conexões com destino a Internet Banking ou sites que precisam de uma conexão origem de autenticação no mesmo IP. Posteriormente, a opção Enable Defaults Gateway Switching, o pfSense entenderá que quando um dos links cair, automaticamente deve seguir para o próximo disponível. Muito útil para as conexões com mais de um link, pois nativamente o pfSense já permite o agrupamento de links. A próxima opção é a economia de energia. Na opção Powered, você poderá ativar monitoramentos de energia, de acordo com determinadas situações de energia, reduzindo seu consumo diante de determinadas situações. Já os sensores termais podem ser ativados caso você possua uma placa-mãe que já faça acesso nativo a seus sensores, auxiliando ainda mais o monitoramento destas informações. Indo em Ajustes de Sistema, é o local apropriado para um serviço de otimização conhecido como tuning. É aqui que você configura as variáveis que o sistema lê, otimizando de acordo com sua necessidade. E finalmente as notificações. Você pode configurar de forma adequada o pfSense para enviar e-mails a você com notificações do sistema. Com as configurações em mãos, você pode inseri-las e fazer o teste no botão apropriado. Na opção Firmware, há 3 modos de atualização do sistema. A primeira é a atualização manual. Nesta modalidade, você fará a atualização com a imagem já baixada, útil em certos ambientes onde você não possui acesso à internet. A segunda opção é a autoatualização, que é responsável pela atualização automática e online do sistema. Um detalhe importante é que neste modo, sua atualização é feita sem nenhuma intervenção. Um detalhe, que não deve ser esquecido, é o fato de que a atualização sempre preserva suas configurações. Temos também as configurações do atualizador, ou seja, se você necessita de imagens alternativas, como as betas, é nesta opção que você habilita o recurso. E finalmente a opção de restaurar o backup completo, onde o próprio sistema localiza os últimos backups já gerados. Observe que a opção de não restaurar o arquivo XML de configuração não está habilitada. Significa que, mesmo que você volte sua cópia de backup, as configurações mantêm-se. Somente desmarque se desejar restaurar as configurações anteriores. Muito bem, entendido sobre o firmware, vamos ao gerenciador de certificados. Estes certificados, que você pode ver melhor aqui nesta opção, tratam de certificados que são gerados para uso específico, como para uso da VPN e demais formas de autenticação que necessitam de um certificado. Em determinadas situações, vamos fazer uso desta ferramenta. Quanto ao gerenciador de usuários, posteriormente, vamos aprender a criar usuários. Graças a este recurso, você poderá administrar tarefas para diferentes usuários, sem perder o seu foco, que é a administração do sistema. Observe que podemos criar o usuário, o grupo a que ele pertence, configurações adicionais, como o tempo em que sua sessão expira, bem como adicionar ou administrar servidores adicionais de autenticação na aba Servidores. A próxima etapa, ou seja, o logout, faz você sair do sistema. A opção Pacotes é tão importante quanto a criação de usuários. O pfSense possui aplicativos preparados para seu uso e são instalados em apenas poucos cliques. Com certeza, vamos fazer o bom uso desta funcionalidade do sistema.
Observe, rolando o menu do navegador, que há uma série de aplicativos, que além de serem listados em sua totalidade, também são listados por suas categorias. Quando um pacote acaba tornando-se instalado, o mesmo aparece com este status na aba Pacotes instalados. A próxima etapa é a parte de roteamento, onde você visualiza quais são seus gateways de rede, suas rotas e grupos de roteamento, que merece um carinho especial, pois é nesta opção faremos a configuração de roteamento balanceado com múltiplos links. Outra opção que merece destaque é a sincronização de alta disponibilidade. Se for o caso, você pode possuir dois pfSense na rede, sincronizados que em caso de falhas, o segundo servidor assume de forma transparente. Muito útil para seus projetos futuros. E a última opção já é uma velha conhecida sua, pois é o assistente de configuração. Em caso de reconfiguração do sistema, para que você não esqueça de nenhum detalhe, basta refazer estes passos. Bom, a parte do menu Sistema, com certeza já deve ser um pouco mais familiar para você. Agora, vamos ao próximo menu. Quanto ao próximo menu, o de interfaces de rede, é aqui que configuramos parâmetros para todas as interfaces de rede listadas. Por exemplo, se você clicar em Associar, será possível você criar uma nova interface ou associar uma placa a uma nova interface no pfSense. Observe que há vários formatos de interfaces suportadas, permitindo flexibilidade total ao pfSense. Em certas situações, ligações VPN ou ligações a conexões de terceiros, talvez seja necessário que você associe uma nova conexão de rede aqui. Voltando ao menu Interfaces, conheça agora a opção LAN. É aqui que você acaba configurando o endereçamento de rede de sua interface local. Observe que você pode habilitar ou não a interface de rede, alterar o tipo de configuração e versão 4, ou seja, podemos sair do modo estático e utilizar DHCP, ou qualquer outro tipo de conexão que o pfSense suporta. Como nosso servidor é fixo na rede, seu endereço de rede interna já está definido. Na opção Configuração de IP versão 4 estático, você acaba configurando o endereço de rede à máscara, de acordo com sua necessidade. Outra observação importante, refere-se a redes privadas. O pfSense detecta quando sua WAN já faz parte de uma rede inválida e ativa ou não automaticamente estes parâmetros. Como você está configurando o endereço interno, é recomendável deixar estas opções desmarcadas. Agora, indo para a interface WAN, você pode observar que em nosso laboratório, o pfSense recebeu um endereço dinâmico. Portanto, as configurações já são automatizadas por um servidor de DHCP central. Novamente, descendo a barra do navegador, observamos as opções de redes privadas e aqui sim, já estão devidamente marcadas garantindo maior segurança de seu sistema. Agora, conhecendo a aba Firewall, vamos observar que há 6 subopções. Vamos conhecer um pouco melhor, para nosso uso posterior. A primeira opção são as agendas, ou seja, é com as agendas que você cria regras que são executadas em intervalos de tempo. Vamos imaginar que em certos horários você acaba realizando bloqueios de acesso a determinadas redes. Logo, a agenda será de bastante utilidade. Já a opção Aliases também é muito interessante, pois permite que você crie um endereçamento de redes, portas ou hosts de domínios com um apelido. Um exemplo de uso é o bloqueio de redes como o Facebook, que são redes extensas e fica muito burocrático você liberar ou bloquear todas as faixas. Aqui, basta você criar este apelido e o Firewall entenderá que o apelido Facebook trata justamente de suas respectivas faixas de rede. Os IPs virtuais são usados de forma direta quando ativamos os sistemas de redundância entre 2 ou mais pfSense, bem como em mapeamento de entradas de NAT. Aqui na opção NAT, é que se faz o mapeamento do NAT, principalmente o entrante, ou seja, especificar para a internet em qual computador está determinado o serviço que é acessível externamente. Seu uso, como não poderia deixar de ser, é bastante simples. Na opção Regras, você acaba criando regras de bloqueio, repasse, liberação e comparativas para monitoramento de logs para todas as interfaces que você possuir. É nesta seção que conseguiremos criar excelentes regras de segurança, permitindo garantir o nível de confiabilidade de sua rede.
E o Traffic Shaper, na verdade, é o famoso e popular controle de banda. É nesta seção que iremos fazer o controle de banda, das mais variadas formas e por diferentes tecnologias. Entendido então o uso da opção Firewall. Agora, vamos para a aba Serviços. A primeira opção apresentada é o balanceamento de carga. Ou seja, dividir as requisições para determinados servidores, e você não deve confundir com balanceamento de links. Para explicar melhor o que é esta opção, imagine que você possua um serviço de páginas muito requisitado e que há uma sobrecarga no mesmo. Para evitar tal problema, você começa a dividir as requisições para mais de um servidor. E então, é justamente esta tarefa que o balanceamento de carga faz. O DHCP Relay é o repasse de conexões DHCP que vem de um outro servidor. Por exemplo, em sua rede talvez o pfSense não seja o servidor responsável pela atribuição de endereços. Logo, será nesta opção que você realiza o repasse destas conexões. DHCP versão 6 é a mesma lógica do DHCP Relay, porém voltado para a nova numeração de endereços de rede. Outra boa questão é o DNS dinâmico. Normalmente seu pfSense pode estar rodando em casa ou em um local sem endereço fixo. Logo, a única forma de acesso é atrelar este endereço dinâmico a um serviço de DNS dinâmico, como um IP ou qualquer outro serviço popular. Como o pfSense já possui suporte, basta adicionar suas configurações aqui e o endereço é atualizado periodicamente, permitindo seu acesso. O DNS Forwarder ou encaminhamento de DNS funciona da mesma forma que o DHCP. O repasse de requisições de clientes, que realizam suas buscas de DNS na rede interna, podem ser encaminhadas a um servidor específico através desta opção. Muito útil caso você possua um servidor de DNS centralizado na rede. Brincando um pouquinho, o DNS Resolver é o serviço de resolução de DNS nativo do pfSense e já vem habilitado por padrão. Um detalhe importante é que quando você possui um servidor de DNS para resolução de nomes ativo em sua rede, automaticamente a entrega de nomes já resolvidos, que ficam armazenados no DNS, são entregues com muito mais agilidade. Agora, é importante observar que o DNS Resolver possui opções adicionais de configuração, como configurações avançadas, que acaba definindo o tamanho do cachê, bem como listas de acesso, que define quem ou quais redes podem acessar o DNS Resolver. O NTP é o serviço que busca a sincronização de horários com os relógios atômicos espalhados no mundo. Possui configurações adicionais, como o funcionamento em conjunto com o GPS e sincronização de pulsação com um outro dispositivo. O portal captivo é o serviço responsável por gerenciar acesso à rede através de tickets, conhecidos como senhas de acesso temporárias. É o mesmo sistema que você vê em aeroportos, rodoviárias e hotéis. Por determinado tempo, você pode navegar na internet ou na rede sem problema algum. Expirado o prazo, você perde acesso. Já o ProSharing é o serviço que faz com que o pfSense responda a conexões multicast, permitindo apenas que uma interface de saída destas informações possam ser configuradas. Já o servidor DHCP é o servidor de disponibilização de endereços de rede para sua rede interna. Neste primeiro momento, esta informação está desabitada, pois a realizamos anteriormente para não haver conflitos entre sua rede interna e seu pfSense. Se você possuir duas interfaces de redes em seu computador Windows, como uma conexão sem fio e uma conexão a cabo local, no momento oportuno vamos habilitar esta opção. Mas, é aqui que você define o escopo de rede, ou seja, quais endereços serão disponibilizados bem como configurações adicionais, como um mapeamento de endereços estânticos para dispositivos, como podemos ver ao final da barra de rolagem. O serviço de POI, na forma de servidor, também é mantido pelo pfSense. A autenticação via PPP através de uma rede local é possível e de fácil uso, através desta opção. Útil para administradores ou usuários que não desejam disponibilizar acesso à sua rede, salvo por uma autenticação que posteriormente atribua ao usuário local um endereçamento de rede específico.
O serviço DHCP versão 6 é similar ao DHCP versão 4, porém só estará ativo para interfaces que possuem endereço IP versão 6 ativados. O SNMP é o serviço de entrega de dados estatísticos para monitoramento em tempo real de suas atividades, através de aplicações específicas, como MRTG ou outra aplicação, como o CAPT. O PNP-NAT é a automação do encaminhamento de portas entrantes, solicitadas pelo próprio computador do usuário. Só deve ser habilitada se realmente houver necessidade, pois conversa de forma integral com o protocolo já fornecido pela Microsoft. O Vacuum LAN permite você ligar um dispositivo, permitindo sua inicialização através de um pacote enviado via rede. Esta opção faz envio para a máquina desejada, desde que se informe o endereço físico de rede. A opção VPN trabalha com 4 tecnologias existentes. A IPsec, mais segura, porém um pouco mais complexa, porém possui interação com sistemas de terceiros, como equipamentos da Cisco. A forma de trabalho do L2TP é um pouco mais simples, porém não é muito popular, mas permite facilmente criar uma conexão de VPN para sua rede, em questão de minutos. O OpenVPN é um mais popular dos serviços, principalmente por ser multiplataforma, uma vez que seus softwares de instalação e configuração estão disponíveis de forma acessível na internet. Trabalha com chaves de segurança ou autenticação de usuários. O PPTP é outra forma de conexão, fornecida originalmente pela Microsoft e que permite conexões de equipamentos Windows ao seu pfSense. Mas, diante de falhas graves de vulnerabilidade, estuda-se o desuso desta tecnologia. Já a Abastatus trabalha apenas com andamento em tempo real de seus vários aplicativos. Começando a entender um pouco melhor, todos os serviços possuem seu status. Conhecendo melhor cada um deles, temos o balanceamento de carga, que quando ativo, demonstra um número de redirecionamentos, assim como o CARP, que trata da redundância de servidores pfSense. Lembrando que somente informações de servidores ativos que serão demonstradas. As concessões de DHCP, ou seja, concessões de endereçamentos de redes pelo serviço, serão aqui listadas, informando qual endereço designado, nome de máquina e tempo de vida desta informação. A mesma coisa para endereços DHCP versão 6, porém trazendo informações referentes à IP versão 6. A Dashboard, talvez você já conheça, traz em tempo real as informações do hardware do pfSense, bem como informações de rede. As filas são utilizadas pelo Traffic Shapper, mas como já informamos, apenas serviços ativos geram estatísticas em tempo real. Com os gateways, é a mesma lógica. Aqui, você acompanha os gateways ativos, bem como se estão respondendo ou não. Em casos de falhas, a barra de status fica em vermelho. Os gráficos de tráfego demonstram em tempo real o tráfego de rede que passa pela interface, auxiliando você a tomar medidas em casos de falha ou excesso de tráfego. Basta escolher a interface a monitorar e colher as informações. Com os gráficos RRD você pode tratar melhor estas informações, que são segmentadas por sistema, tráfego, pacote e qualidade. Bem como, você ainda pode personalizar estas informações para melhor análise e na opção Configurações, você pode habilitar ou desabilitar este serviço. Em interfaces, você acaba lendo informações sobre todas as suas interfaces, útil para checagem de erros, como colisões por exemplo. O IPsec também possui uma aba específica e informações somente serão listadas se o mesmo estiver ativo. A mesma lógica se aplica ao log de pacotes. Quanto aos logs de sistema, é aqui que você analisa todos os logs gerados em tempo real pelo pfSense, auxiliando na busca de erros ou melhorias de performance. Como você pode ver, os logs são segmentados por aplicações e devem ser analisados sempre que possível e deve ser incluso como rotina do dia a dia do administrador de pfSense. Com o NTP, você verifica status de serviços adicionais, se assim houver instalado. O OpenVPN também não fica de fora, e pode ser acompanhado, caso ativo, suas atividades aqui. Na opção Filtro, é possível recarregar os filtros do Traffic Shapper. Em Serviços, você acompanha quais serviços estão ativos e caso estejam interrompidos, pode ativá-los sem problema algum.
Muito útil para a rápida análise de saúde de seu sistema. Para o UPnP, se devidamente habilitado, é a seção que mostra os logs do sistema. Em diagnósticos, há acompanhamento também do sistema em tempo real, bem como a tomada de algumas ações. A opção Atividades do sistema permite o monitoramento de processos ativos em tempo real. Em autenticação, você pode testar se um usuário, já criado, é válido, validando seu nome e senha. Em backup e restauração, você trata apenas de realizar uma cópia de segurança do seu sistema, bem como o seu restauro. No momento certo, vamos fazer o uso desta ferramenta. Em captura de pacotes, você conseguirá analisar informações capturadas de acordo com sua necessidade, útil em suspeitas de vírus ou ataques à sua rede. Em desligar o sistema, você pode desligar seu pfSense de forma tranquila, sem perigo de perda de dados. Em DNS Lookup, você acaba testando o endereço de host ou IP para testes. É uma das ferramentas de testes mais utilizadas por usuários do pfSense. Em editar arquivo, você acaba editando um arquivo do sistema, mas é muito importante que você precise saber exatamente o que está fazendo. Em estados, você pode monitorar em tempo real todas as conexões ativas entre o pfSense e suas redes, seja interna ou externa. O limitador traz informações utilizadas pelos limitadores de Traffic Shaper. O padrão de fábrica é o restauro original às configurações iniciais e somente deve ser usada naquele momento em que tudo deu errado e você realmente precisa reconfigurar seu sistema do zero. Use esta opção por sua conta e risco. O PF-Info mostra informações do Firewall PF, utilizado nativamente pelo pfSense e cataloga todas as informações úteis, conforme podemos ver na tela. O PF-Top também é outra forma de visualizar informações de conexões em tempo real, através do sistema de Firewall PF. A ferramenta de diagnóstico PIN serve para verificar se mHost está ativo na rede. Muito útil inclusive em testes de firewall, como o bloqueio a determinado endereço. O prompt de comando permite você executar seus próprios comandos, como se estivesse na frente do console na opção Shell. Deve ser utilizada com cautela. A opção Reiniciar serve para reiniciar o sistema com segurança. O resumo de tabela traz de forma consistente informações sobre pacotes de origem e destino. De forma resumida, traz contadores destes pacotes. Na opção Rotas, trata da tabela de roteamento, trazendo todas as rotas apontadas para o pfSense, e quais interfaces as mesmas transitam. A opção Sockets trata de serviços ativos e suas respectivas potas alocadas e se há alguma conexão remota. O Status Smart checa a saúde do disco de seu pfSense, e pode ser utilizada para checar, das mais variadas formas, sobre determinadas variantes que compõem a informação ideal de saúde do disco. A tabela ARP traz todos os endereços ativos de rede que estão ligados ao servidor pfSense, e por qual interface é listada esta informação. A tabela NPD serve apenas para endereçamento e versão 6 e será bastante útil no futuro, quando o uso desta nova numeração tornar-se maciço. Em tabelas, você pode buscar informações sobre tabelas existentes, como de SSH Lookout, Bogons e demais tabelas pré-configuradas. Em testes de porta, o pfSense faz uma conexão Telnet a um host específico para averiguar se há comunicação TCP de acordo com o desejado. Muito útil para checagem de regras de firewall ou demonstrar se tal serviço está ativo. Em Traceroute, você pode traçar a rota para um host qualquer de rede e o pfSense desenha o trajeto da informação até o seu destino. Útil em caso de monitoramento de quedas de tráfego em determinado caminho até o destino. A opção Gold permite contratar o suporte Premium, como comentado anteriormente, e a opção Ajuda traz toda a documentação do pfSense, bem como fóruns e comunidades de auxílio. Muito útil, pois o objetivo do nosso curso é ser um caminho entre as pedras e que você consiga criar uma lógica ideal de funcionamento do sistema.